Cheguei, meu povo! Boa noite, bom dia, boa tarde. Você que está comigo aqui no ao vivo no Instagram e para você que vai ver no YouTube, no canal do YouTube, também seja muito bem-vindo nesse canal, onde nós ensinamos sobre batalha espiritual. E dentro da batalha espiritual, eu estou sempre ensinando aqui uma disciplina. Quais são as armas que você usa, quais são as armas que a Bíblia nos ensina que existe ao nosso favor para que a gente possa lutar de maneira correta. Então aqui, nesse canal, seja muito bem-vindo para você que está aqui no ao vivo comigo e para você que está no YouTube, tá bom? Muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve aqui. Aqui eu tô sempre trazendo uma palavra de cura, libertação, batalha espiritual, instrumentos que você vai poder usar no seu dia a dia, né, na sua vida cristã. Então aqui eu tô sempre ensinando, eu sou a mentora de vida espiritual e tô sempre aqui com a experiência que nós já temos aí mais de 10 anos, né, na batalha espiritual. E aí eu venho compartilhando com vocês e ajudando aí muitas pessoas. Sejam muito bem-vindos todos nessa noite. Ô Glória, Andréia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Marli, bem-vinda, Marli. Oh, meu Deus, coisa boa ter vocês aqui, no ao vivo também. Estética também, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E para você que está entrando pela primeira vez pelo canal do YouTube, eu me chamo Thalita Mendonça. Então, estamos aqui. Já vai fazer 3 anos, né, de live que eu faço, ensinando, trazendo estratégias de batalha espiritual, disciplina espiritual, como você vencer, né, trazendo experiência, falando sobre várias maneiras como você luta, né, dentro de uma batalha, porque a nossa luta não é contra seres humanos. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Seja bem-vindo, Iris. Deus abençoe sua vida. Gente, hoje eu quero falar com vocês 5 estratégias bíblicas para vencer. Tem muita, mas eu quero trazer essas 5 principais, que são estratégias para você vencer, usar, né, ferramentas na tua batalha espiritual, tá bom? Então, como eu estava falando aqui no início, se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre ferramentas de batalha espiritual. Eu trago aí disciplinas, ensino, né, como você combater, como você usar, quais são essas armas, né? O que é uma batalha espiritual, por que nós precisamos como cristão. Então, se você é crente, se você é cristão e talvez você ainda não percebeu, né? Nós temos muita ferramenta de batalha espiritual que a Bíblia nos ensina. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas do nosso combate não são carnais. Talvez ainda você está dentro de uma batalha, não conseguiu vencer, porque você precisa entender a estratégia de guerra. Então, vamos embora. Vem comigo. Seja bem-vinda, Isabela, Deise. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Compartilha essa live, gente. Muita gente está passando, né, uma dificuldade. Com certeza, são áreas da nossa vida. São feridas na nossa alma. Quando não é com o filho, né, familiar, com parente, é dentro do casamento, é na vida financeira, é nos relacionamentos interpessoais, é no trabalho. Sempre vai ter um lugar, por quê? Porque são seres humanos, né? Nós somos seres humanos. E nós fornecemos a matéria-prima para a batalha. Irmã Thalita? A batalha espiritual, ela começa no natural, gente. É a partir daquilo que eu e você fornecemos, tá? Então, a guerra, ela acontece aqui no natural. Mas por trás são forças espirituais que estão influenciando. Estão ali influenciando para aquela batalha crescer. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, começa conosco. Começa naturalmente, tá? A gente não vai aqui nos isentar da nossa responsabilidade. Mas eu quero trazer você para um nível, para entender que você pode sair e olhar com um olhar espiritual e vencer isso aí, tá? Então hoje nós vamos ensinar sobre isso. Seja bem-vinda, Andréia. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Olha, vamos fazer uma oração para a gente dar um início, né? Pai Celestial, nós oramos, Pai, nessa hora. Agradecemos por essa noite, por esse ensino, Senhor, de batalha espiritual que aqui estamos novamente.
todas as terças e quintas, ensinando sobre estratégia. Pai, porque o teu povo, Senhor, a tua palavra nos ensina que o teu povo tem perecido por falta de conhecimento. E é o conhecimento que liberta, Senhor. É a palavra revelada que vai trazer o entendimento. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fica conosco e nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Ilumina minha mente e me traz, Senhor, aquilo que precisa ser falado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz para vocês. Gente, vamos lá. Nós sabemos que conhecemos vários versículos, né? Pois, como eu falei, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, são diversos versículos que, se você for olhar na Bíblia, não está falando o termo batalha, mas a gente percebe que quando a Bíblia fala de luta, ela está falando de algo espiritual, tá? Nós estamos vivendo numa esfera natural, né? Num mundo físico, sim. Mas a guerra acontece no espiritual, tá? Ela acontece lá e vem para cá. Olha quando Daniel, né? Estava buscando resposta de Deus. O anjo falou para ele, desde o primeiro dia. Então, toda vez que você começar a orar, eu vou te ensinar aqui 5 estratégias para você vencer. Toda vez que você perceber uma batalha, né, e que você começar a orar pelo aquele sentido, que é a primeira estratégia aqui, ó. Reconhecer a natureza espiritual da batalha. Reconhecer a natureza espiritual da batalha. Esse aqui é um ponto que muito de nós, crentes, desconhece. Tá? Então, lá em Efésios 12, fala que entenda que sua luta é contra poderes espirituais. Você está batendo boca. Às vezes você está ali numa guerra, você está achando que é apenas natural. Mas é algo para te tirar da presença de Deus, é algo para te tirar do equilíbrio, é para você extrapolar, é para você envergonhar. Então, assim, como cristão, nós somos perseguidos. A Bíblia fala. Existe uma perseguição, porque só a tua presença naquele ambiente, naquela casa, naquela igreja, seja onde for, se você estiver numa sintonia espiritual com Deus, só a tua presença naquele lugar já é motivo de o inimigo ficar furioso. Às vezes você vai entrar numa repartição de trabalho, você começa a trabalhar numa empresa e só tem, por exemplo, as pessoas ali ímpia, que gosta muito da obra da carne, né? Tá ali prevalecendo. Aí, de repente, entra você num setor só de crente. Aí, pronto. Aquilo que você carrega, a energia que está em volta de você, né? O Espírito Santo na sua vida, o anjo do Senhor que acampa ao seu redor, vai entrar naquele ambiente. Então, as trevas que estão ali dominando, que já está ali muito tempo, às vezes já está ali a temporada, vai começar a se levantar contra você. Sutilmente. Isso pode ser em qualquer ambiente que você entrar. Sutilmente começa. Você fala assim, nossa, começou uma perseguição lá no trabalho. Por quê? Porque o que você carrega é oração, vida com Deus. Tá? Então, reconheça a natureza espiritual. O principado, potestade, dominadores desse mundo estão atuando naquele ambiente. E às vezes é uma ambiência, né, um ambiente espiritual que está contaminado pelas trevas. Você tem um território dominado por ele. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu comecei a trabalhar numa empresa, não tinha ainda toda essa experiência minha que eu tenho na área de batalha espiritual, para você orar, para você ganhar o território, para você orar aquele ambiente. Não tinha, mas eu tinha o suficiente, né? Eu tinha uma vida com Deus, sempre em oração. Boa noite, gente. Sempre oração. Aí presta atenção, eu entrei no ambiente e que o chefe, depois eu descobri que ele era pai de santo. E eu crente. Teve um dia que, cadê? Eu fui caçar o meu crachá sumiu de cima da minha mesa. Sumiu. Falei, gente, cadê meu crachá? Meu crachá, não sei o que, sumiu. Desapareceu. Que ali tinha minhas informações, tinha tudo lá, né? E eu percebi
que começaram, como assim, como ele fazia coisas ali, né? Tipo assim, depois do expediente, possivelmente os demônios falaram assim, ó, não estamos conseguindo, porque eu sempre ia pro trabalho e orava. Eu entrava no meu ambiente de trabalho e eu orava. Então, ó, começou as forças estranhas, né? Ó, antagônicas, né? Aí eu falei assim, gente, eu vi que a afeição, as coisas assim, já faziam umas coisas assim, não fazia perto de mim. E aquilo foi incomodando, né? E aí quando eu percebi, eu comecei a orar. E aí consegui ficar lá 1 ano e meio, 1 ano e pouco. Ó, a gente não vai poder mais continuar com você, por quê? Porque a pessoa que era um dos responsáveis, né? Era guiado por essa pessoa. Então nós vamos poder ficar com você. E você tem gente, deve ter uns 10 anos, isso ou mais, quase uns 15. A gente não vai poder ficar com você, tá? Então, quando você entra no ambiente do trabalho, se você é de Deus, você tá ali, você entregou a sua vida para Jesus, vai confrontar os poderes. Então, vai ter perseguição. Então, reconheça a natureza espiritual da batalha. Não ataque pessoas, mas ore contra as forças espirituais que estão por trás das circunstâncias adversas. Espírito Santo, estou sentindo que está um clima aqui. Tem demônios nesse lugar. Então você vai orar e vai jejuar pelaquilo que está ali operando. Então, gente, você vai ver coisas acontecendo. Então, não ore, não brigue com as pessoas, não fique apenas, mas entra num campo de batalha de oração pela ambiência do lugar. Entendeu? Porque você chega no lugar, você faz diferença. Sempre vai fazer diferença, tá? Seja numa igreja que você entra, seja numa instituição, seja na casa de alguém. Às vezes as pessoas olham feio pra você, você fala assim, nossa, aquela pessoa foi grossa, foi ignorante, sei lá, teve um olhar assim meio estranho pra mim. Entenda, entra sempre no ambiente entendendo isso. Você carrega com você essa energia do Espírito Santo. Então a força que tá ali estranha naquele lugar vai refletir através do comportamento das pessoas. Mas você tem que amar essas pessoas. Por isso que eu vou falar aqui mais um ponto, que é a frente, que é a questão das feridas, que a gente precisa estar sarada. Por quê? Porque na batalha espiritual, se você não tiver com feridas curadas, você vai achar que é sempre pessoal. Mas não, gente. Eu já entrei em ambientes que, de repente, o negócio ficou estreito. As pessoas viram a cara, não olham pra você, te distrata, sabe? Tipo assim, num ambiente que você entra pra comprar alguma coisa. Vê aí se vocês já não passaram por isso. De repente, aquela pessoa que tá ali atendendo, ou que tá ali passando, ou que tá ali perto de você, faz uma grosseria com você. Sabe? Faz uma grosseria com você. Antigamente eu achava ruim, eu também queria ser grossa. Mas depois eu comecei a entender. Pelo aquilo que eu carrego. É antagônico. As forças. Entende? Então a gente precisa saber. Então, primeiro, reconhecer a natureza espiritual da batalha que você tá. Entenda que a sua luta é contra poderes espirituais. Existe ali um principado. Principalmente é um ataque à santidade. Tá? Se você tá num casamento que o seu esposo é ímpio, ele ainda não veio para Jesus e você é crente, a Bíblia fala que a mulher santa, ela santifica o marido. Mas você vai sofrer muito ataque nas suas emoções. E muitas vezes não é ele que tá querendo fazer isso, mas é para poder te parar, porque você, como casada com ele, tem poder bíblico, naturalmente, como é que se diz? Legalmente pela Bíblia, para santificar o seu marido, através do seu corpo, tá? Então, reconheça a natureza da batalha espiritual. Entenda que aquilo ali é uma batalha, além do que você está vivendo no natural, que você está percebendo, mas por trás, por você estar se santificando, por você estar orando, por você estar tendo uma vida de consagração, disciplina espiritual, você acha que vai ficar, quando você encontra com pessoas que não estão na mesma frequência que você, vai dar bom? Não vai.
Mas aí você precisa orar. Tem estratégia. Qual é a estratégia? O amor. É o amor. Quando eu não entendia isso, eu batia a boca também. Discutia. Entendeu? Então é o amor. Mas para você exercer essa parte do amor e ter esse domínio próprio, o que vai acontecer? Você precisa estar curada. Entende? Quem está entendendo isso? Fale para mim. Então vamos lá para a segunda. Segunda estratégia aqui, para você vencer batalha espiritual. Leve todo pensamento cativo a Cristo. Uma das grandes batalhas que existe na nossa vida é aqui, ó. São dardos inflamados do maligno, vem. Então, levar todo pensamento cativo a Cristo. Chegou um pensamento que não compete com aquilo que você está querendo viver em Deus. Entendi, ó, Marli. Então, amém, irmãs? Isso aí. Olha o segundo. Leva todo pensamento cativo a Deus. O que são os dardos inflamados do maligno? Você tá, de repente, numa igreja, você pode estar no meio de uma família e vai vir um pensamento. E às vezes esse pensamento ele vai tocar em algumas feridas sua. Que de repente, se não tiver sarada, ferida da rejeição, né? E fulana passou e não falou comigo. Aí fica o teu pensamento. Começa. Me olhou estranho, não falou comigo. Então você precisa levar todo o pensamento cativo a Cristo. O que é isso? Quando o pensamento negativo ou pensamentos de dúvida surgem, rejeite e substitui-os por versículos bíblicos que afirme a verdade de Deus. Então você precisa rejeitar na sua mente. Ele precisa passar por um teste. Porque se você deixar, ele vira ninho ali. Por que a fulana olhou pra mim assim? Aí você vai rejeitar, você vai falar, não é comigo, esse problema não é meu, esse problema é dela. Você tem que começar a rejeitar na sua mente. Entendeu? Porque se você dá vazão àquele dardo que veio, isso é pra tudo, gente. Aquilo ali começa a ser uma batalha na sua mente. Então, nesse exato momento, quando vem um pensamento negativo, você duvida dele. Não é de Deus, isso não provém, não vou alimentar isso aqui. Você vai falando para você mesmo, não vou alimentar esse pensamento, eu rejeito esse pensamento, eu rejeito esse pensamento. Pronto. Se você der vazão para ele, então, leve todo pensamento cativo a Cristo. Está lá em 2 Coríntios 10, 5. Controle seus pensamentos e submeta à obediência de Cristo. Tá? Então, verbaliza na sua mente. Toda vez que vier. A Thalita falou não sei o quê. A fulana falou não sei o quê. Foi para mim. Gente, é muito cativeiro espiritual e mental que o inimigo põe na gente. Mas isso tem a ver com raízes que estão ainda abertas em nós. Sabe? Eu, por exemplo, eu sou muito distraída. Agora eu tô trabalhando mais esse déficit de atenção, né? Por eu ser um pouco mais acelerada, colérica. Então tinha vezes que eu passava pelas pessoas e eu sempre trabalhei com liderança, então a gente precisa ter muita atenção nas pessoas. Mas logo no início do meu ministério, isso aí, oi Jaque, Deus abençoe. Logo no início do meu ministério, eu passava pelas pessoas, né, na igreja, no ambiente que eu estava ali liderando. Gente, sempre passava por uma que tu não dava conta, às vezes eu não falava. Ou passava ali batido. Sabe? Aí depois, quando acabava o culto, ia embora, no dia seguinte aquele irmão não estava falando com você, não sei o quê. Às vezes tinha irmão que chegava em mim e falava assim, irmã Thalita, eu amo muito a sua vida, eu amo a senhora, mas a senhora passou por mim já 2 vezes e nem olhou para mim. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus. Ele falou assim, fiquei o mês todo sem vir na igreja. Olha, fiquei a semana toda pensando o que eu fiz para a pastora. Gente, vocês acreditam? O que eu fiz? Então leva
estratégia, leva o teu pensamento cativo. Não. Isso não é meu, isso não é de Deus, não é verdade. Vai até a pessoa. Tá acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa e tal? Não, irmã, tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas me chegam assim e falam, tá acontecendo? Não, tá tudo bem, minha irmã, dá aqui um abraço. Pronto, aquilo cai por terra. Porque é isso que o diabo quer fazer com você. Então, se você tá sofrendo esses ataques na mente, achando que tá todo mundo, né? Ah, tem fulano, ciclano. Deixa eu fixar aqui. Tem fulano, tem ciclano, Bertano que não tá falando. Gente, vai até a pessoa, acaba com esse pensamento maligno. Vai até lá e fala, dá um abraço. Mano, pode dar um abraço. Que às vezes é coisa que o inimigo colocou em você. Quantas vezes eu passei e depois o irmão veio abordar que eu não olhei pra ele, você me olhou diferente. Isso é ataque na mente, tá? Então leve todo pensamento cativo a Cristo. E aí a pessoa fica numa batalha. Todo mundo tá olhando pra mim, todo mundo tá falando de mim. Aquelas pessoas não gostam de mim. Olha lá, ó, estão falando de mim na igreja. Mas chega lá, dá um abraço. Acaba logo com isso, põe o diabo pra correr. Entendeu? E acabou. Pronto. Você resolveu esse ataque na mente, tá? Terceiro. Outra coisa que a gente precisa entender de estratégia para vencer. Aprenda a falar a verdade. Às vezes a gente não quer falar a verdade para não magoar as pessoas, mas aprende a falar a verdade, mas em amor. Não entra em batalha porque você quer evitar, não quer dizer um não. Aí você fica aceitando tudo. Você aceita tudo porque eu não sei dizer não. Isso é característica de ferida, tá? Então, a pessoa, por exemplo, que passou por rejeição, para ela ser aceita, o que ela precisa fazer? Aceitar tudo que as pessoas falam. Dentro da imersão, eu tenho a imersão, tá aqui na minha bio, que é de cura interior. Eu falei sobre isso, sobre 5 feridas. Nós tratamos aqui as feridas da alma, certo? Então, essa área é muito importante a gente cuidar, porque essa é um ataque na nossa mente, você não tem noção. A pessoa que sofre com isso, gente, ela fica no cativeiro. Aí, sabe o que acontece? Ela não consegue avançar espiritualmente. Porque qualquer pessoa, olhar, disse, não sei o quê, ela fica travada ali. Então, eu falei sobre a ferida da rejeição, do abandono, traição, injustiça, humilhação, violência, abuso, orfandade. Então, dentro dessa imersão, é baratinha, mas é 4 horas para você escutar e aprender. Tem material didático lá. E curar, tem oração. Para curar a sua alma. Senão você vai ficar nessa batalha. Então, aprenda a dizer a verdade. Permaneça na palavra da verdade, sabe? Por quê? Porque o diabo foge. A verdade de Deus liberta e capacita. Irmãos, às vezes dentro de casa, às vezes eu falava pro meu esposo assim, olha, a gente precisa, como ele é o pastor, né, da igreja, eu falava assim, olha, eu sou aqui, tô perto de você, tô próximo de você, muita gente talvez não vai falar as verdades que tem que falar pra você. Porque, né, é o pastor da igreja, às vezes fica assim cheio de coisa pra falar. Falei, mas eu tô do teu lado. Eu vou falar as verdades que tem que ser faladas. Alguém tem que corrigir o pastor. Eu falava assim, alguém tem que corrigir o pastor. Então tem muita esposa, às vezes, de pastor que cala, né? Não, porque ele é o pastor da igreja. Ele é pastor da igreja, mas ele é homem. Ele é fraco também, ele falha. Ele é falível. Tem que corrigir. Deus te levantou você, mulher. Né? É teu marido? Fala em amor. Mas fala com ele, ó. Você é homem de Deus, mas essa parte aqui não tá certo, não. E, ó, estratégia de guerra para vencer batalha. Falar a verdade. Procura um momento oportuno, né? Por isso que lá em Efésios fala do cinturão da verdade. Então, gente, tem muita gente que entra em batalha espiritual porque não sabe dizer não. É conivente.
Tá vendo um negócio, mas fala, deixa pra lá, né? Vamos orar. Tem hora de orar, e tem hora de calar, e tem hora de falar, que a Bíblia fala, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, se você não falar, quem que vai corrigir? Quem que vai despertar aquela pessoa da mentira? Quem que vai despertar aquela pessoa do buraco que ela tá caindo? Né? Do ambiente que você está. Então, fale a verdade. Aprenda a dizer a verdade. Aprenda a viver com a verdade. Tá? Estude a Bíblia diariamente, aplique os ensinos na sua vida também. Use a palavra de Deus para combater mentiras, enganos do inimigo. Muito engano do inimigo, tá? Então, gente, tudo é com amor. Exortar com amor, tá? A gente vê o tempo todo Jesus confrontando os fariseus, né? Porque eles se achavam os homens doutores da lei. Jesus falava hipócritas. Hipócritas. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas deixam de fazer aquilo outro. Entendeu? Vocês fazem aquilo que é pro seu prazer, para você aparecer, para você sair bem na fita. Mas aquilo que você tem que honrar, vocês não honram. Então, gente, assim, quem caminha comigo, e principalmente a gente que fala sobre libertação e cura, não dá para andar na mentira, nem num jeitinho brasileiro, não dá. Então, senão a gente vai ficar em batalha direto, porque o diabo entra nesses lugares, tá? Então, é no casamento? Fala a verdade, vai doer, vai ter momento que vai confrontar, né, a pessoa, mas para eu poder repreender alguém, eu tenho que viver. Tem que viver também na verdade, né? Davi, cheio de moralidade, né? Quando Natan chega para confrontar ele, o pecado dele com Betseba, ele contou uma história, né? Vocês lembram? Aí o que ele fez? Esse homem é digno de morte, que pegou a ovelha da único homenzinho que tinha para poder, no final do ano, né? Ia matar aquela ovelha para comer, daquela família pobre. Esse homem é digno de morte, cheio de moral, cheio de moralidade. Aí o que Natan fez pra ele, gente? O que Natan falou na cara dele? Quem lembra aí? Natan confrontou ele. Profeta, esse homem é tu. Esse homem é você. Então, andar na verdade da palavra de Deus. Então, reconhecer a natureza espiritual que você está vivendo, né? Levar todo pensamento cativo. Permanecer na palavra da verdade. Quarto, todo tempo, ore em espírito. E eu diria para você o seguinte: ore em espírito. Tem oração que quem é batizado, né, com o Espírito Santo, você pode estar orando ali em línguas. Porque a língua, ela edifica, né? Quem crê, quem é pentecostal e quem crê no batismo com as línguas estranhas, né? As línguas, ela edifica a você. Por isso que Paulo falou lá, né? Se for para falar para a igreja, tem que ter intérprete. Se não, fale para você mesmo. Por quê? Ela edifica você. Ela edifica o seu espírito. Então tem ambiente, tem momento de batalha espiritual que você entra ali e começa a orar em línguas. Para você. O teu espírito, ele vai fazer essa conexão. Tá? Então, quando eu aprendi isso, né? Tem momentos que a gente para no dia e eu fico orando só em línguas, comigo mesmo. Gente, é só mesmo quem vive para entender isso. Você começa a sentir uma frequência maior dentro do teu espírito, um discernimento. É muito interessante, um discernimento do espírito. Você começa a fazer uma conexão.
Entende? É sobrenatural, tá? E eu quero falar sobre isso que está lá em Efésios 6,18, né? Oração é essencial para manter a vigilância espiritual. Estabeleça uma rotina de oração. Interceda por você e por outro. E seja vigilante em oração, especialmente em tempos de tentação e dificuldade. Tá sendo tentado, gente? Ó, e eu ainda digo para você, um complemento aqui. Se você tá num momento de tentação, você tá orando, mesmo assim você ainda tá numa pressão muito grande, precisa de suporte. Gente que vai te ajudar na oração. Gente que tá numa frequência maior que você de oração, para ela poder interceder contigo. Isso é bíblico. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam sarados. Então, por exemplo, tem momentos na nossa vida que a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente não vai conseguir. Porque tu tá numa redoma espiritual forte. Você entrou ali no cativo do inimigo. Vai em busca de alguém que possa orar por você. Colocar a mão na sua cabeça. Você possa entrar em contato. Irmã, ora por mim aí. Gente, eu faço mentoria, né? Faço mentoria espiritual, que é o quê? Um aconselhamento na libertação. Então eu tô falando aqui pra crente, né? Essa live é para aquelas pessoas que acreditam no mundo espiritual, que acreditam em Deus, sabe que existe uma batalha espiritual. E que a gente tem a palavra de Deus que fala pra gente sobre isso, tá? Então eu tô aqui como mentor espiritual ensinando vocês estratégias de guerra, tá? Esse é a finalidade do meu canal. Ensinar você a combater espiritualmente as coisas espirituais. Então, muitas pessoas me procuram para fazer um aconselhamento na área espiritual. Trazer a sua demanda, o que ela não está conseguindo vencer, algumas áreas da sua vida. E é tão lindo quando a gente passa esse período aqui. Por quê? Porque às vezes quando você está na opressão é de fora, tá? Você está oprimida, tá? Possessão é dentro. Opressão, às vezes a gente está numa opressão que a gente entrou nesse lugar por causa de tantas coisas que aconteceu, que você está orando, mas você não consegue sair daquilo ali. Você precisa de ajuda de outra pessoa. Que ore com você, que põe a mão na sua cabeça, que dá um comando, que ora, que intercede, que manda os demônios embora. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, toda sexta-feira, 6h30, a gente faz aqui uma sala de guerra. Você já está convidado, tá? 6h30, sexta-feira, a gente está aqui na sala de guerra. Para você entrar, você tem que estar na minha bio aqui. Tem um link lá no Telegram que a gente coloca. Vem amanhã. E aqui eu oro com vocês e vou andando com vocês dentro de casa. A gente entra no mundo espiritual e vai dando comando. E eu recebo, às vezes, testemunho de pessoas que falam para mim: Thalita, senti uma coisa tremenda, saiu. Tava uma coisa pesada em cima de mim. Por quê? Porque outra pessoa vai e ora por você. E aí une, né, no mundo espiritual, ó, porque no mundo espiritual existe o princípio de 2. Quando 2 concordam na terra, é concordado no céu. Quando confessai as vossas culpas uns aos outros. Jesus mandou de 2 em 2 nas aldeias. Então existe um princípio no mundo espiritual de 2. Então eu tô aqui, eu oro com você, concordo e mando embora. Entende? Então aquela operação, ela tem que sair no nome de Jesus. Então vai ter um momento que você não vai conseguir sozinha, tá? Vai orar em espírito, mas vai precisar. Eu coloco aqui, eu acrescento buscar suporte. Suporte espiritual. Que pode ser um mentor, pode ser um pastor, pode ser um trabalho de oração. Entendeu? Para te ajudar a sair desse lugar, tá? Até você conseguir respirar e equilibrar. Então tem momento que é difícil, gente. Então, oração, estabeleça uma rotina, principalmente no momento de dificuldade. Então, assim, junta com crente avivado. Crente que vai botar você pra cima, que anda com Cristo, que anda na disciplina espiritual. Porque se você já tá com energia negativa por conta da opressão, às vezes você, por conviver com um ambiente de muita opressão, você vai trazendo aquilo ali, né?
E às vezes você lida com uma pessoa que ela tem muito vícios e ela também está carregada. E você vem trazendo aquilo ali. E aí você tá numa sobrecarga que você não consegue sair daquela situação. Então você precisa ir para uma pessoa que está numa outra dimensão e que ela vai orar por você como se fosse sugar aquilo ali. Agora, quando a pessoa está na outra dimensão muito ligada, por exemplo, eu que trabalho com batalha espiritual, tem momentos, né, que a gente sai muito cansada. Porque aquilo ali, a gente deu comando, foi forças espirituais que foram libertas daquele lugar. No início, eu, assim, tinha dor de cabeça, eu tinha que deitar para dormir. É como se eu ficasse, assim, sem energia nenhuma. Entendeu, gente? É incrível isso. Você fica sem energia. Dormir, aquela coisa assim, parece que... para poder a bateria recarregar. Mas era porque espiritual. Aí, com a minha disciplina, que é a última que eu vou falar aqui pra você, dessas 5, com essa disciplina aqui, ó, eu mantenho carregado para poder eu lidar com isso. Que é pratique o jejum. O jejum aumenta a sensibilidade espiritual e a capacidade de combate. O que fez a irmã Thalita, o que faz a irmã Thalita conseguir orar, a gente conseguir batalhar, eu vencer minhas batalhas também. Eu me uno a outros ministérios que também lutam na batalha espiritual, que ensinam sobre... Eu faço muitos seminários presenciais, né? No início eu fiz muitos presenciais, faço outros online, para poder aprender também estratégia de guerra. E o jejum, gente. É o jejum que me sustenta. Tava até conversando hoje com as companheiras que eu estava hoje, né? Falei com a Gia, eu falei, olha, semana que vem já começa 3 vezes na semana. A gente teve a live terça-feira passada, agora a gente falou sobre jejum. 3 vezes na semana, 23 horas. É para poder eu me encher a minha bateria. Porque, gente, é muita batalha para eu lidar com as minhas e lidar com das pessoas que eu vou lutando, que eu vou instruindo, que eu vou orando por elas. E aí, sabe como que é lindo, né, de ver quando eu faço as mentorias, que no final a gente percebe que a pessoa tá mais leve. Como é que você tá sentindo? Ai, tô bem mais leve, tô mais otimista, aquele peso saiu de cima de mim. Porque quando você tá naquela redoma de problema, de opressão, quem tá do lado de cá é que vai te tirar disso. Então, por isso você precisa procurar pessoas que saibam lidar com isso. Essa pessoa que tá aqui do lado de fora, ela tá em condições naquele momento, né? Pra te tirar daquela situação. É com uma palavra, é com uma oração, é com uma orientação que ela vai te dar. Que você não tá enxergando. Quantas vezes estamos ali na conversa do mapeamento, a pessoa fala assim, é verdade, eu não tinha pensado sobre dessa forma. Eu não tinha me ligado nisso. Taraná. Entendeu? Por quê? Porque ela tá ali naquela redoma da opressão. Ela não tá conseguindo enxergar a saída, então ela precisa do outro para poder... Então, procure, gente. Todas as pessoas na Bíblia tinha aquele que andava com eles. Né? Nós precisamos do outro, aquele que tá mais... que já passou pelaquela estrada. Por exemplo, ontem eu fiz 31 anos de casado. Né? 31 anos de casado. Quando eu casei, já tô terminando agora. Então, eu falei sobre as 5, a última é a prática do jejum, que é essa que é um canhão no mundo espiritual, tá? Então, se você ainda não tem prática, que seja uma prática para você a partir de agora. Começa com 1 dia, depois vai para 2 dias, mas tem que... Busca aqui no meu canal, que você vai achar muita palavra sobre jejum, tá? Inclusive material também. Depois que eu comecei essa prática intensiva, como estilo de vida, não que antigamente, quando eu era religiosa, né, a gente fazia só para uma campanha, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa do departamento, sei de quê? Vamos fazer o jejum. Não, agora, quando eu aprendi, eu comecei a ter vitórias, muitas vitórias a partir do jejum, gente, muita coisa na minha vida foi mudando. Travou aí, gente? Não, né?
Muitas vitórias eu fui adquirindo através do jejum, porque ele foi trabalhando, ó, minha mente. Então, olha, não tem jeito. Você vai precisar... Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. Você vai precisar caminhar nesse lugar para sair da opressão, tá? O jejum não é brincadeira, não. Ele é sério. Ele te purifica mesmo, tá? Ó o benefício. Vou falar aqui alguns benefícios. Peguei aqui, ó, do jejum. Edificação do espírito, alma e corpo. Aprofundamento da conexão espiritual. Transformação da mente, tá? Desenvolvimento da disciplina espiritual. Renovação espiritual. Melhora na saúde digestiva e metabólica. Tá? Melhoria também, a redução do estresse, da ansiedade. Desenvolvimento do fruto do espírito. Tudo através do jejum. Então, ontem eu fiz 31 anos de casada. Quando eu casei com meu esposo, eu já vim de um lar cristão. Eu vim de um lar cristão. Fui nascida e criada na igreja. Mas isso não quer dizer que eu tinha estratégia como eu tenho hoje. Mas glória a Deus. Eu fui criada ali naquele caminho. E meu esposo, ele veio pro evangelho já jovem, com 17 anos para 18, né? Então, nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos e ele tinha 18, né? De 15 para 16, ele 17 para 18. Bem novinhos, né? Casei com 20 anos, ele com 22. Mas pensa, gente, que batalha que foi. Por quê? Ele veio de um contexto totalmente diferente do meu. Ele aceitou Jesus, ele se dedicou ao conhecimento da palavra, né? Mas veio com vícios, veio com costumes. E para lidar com isso, eu não tinha noção nenhuma, porque nunca fui lá no mundão para viver, tarará. Não. Quanta batalha que eu passei por desconhecer essas coisas aqui que eu vou orientando vocês. Desconhecimento. E olha que estava na igreja. Por quê? Não ensinava. Só ora, minha irmã. Ora que Deus vai dar a vitória. Gente, não é só orar. É conhecer o conhecimento que liberta. O conhecimento é o fator principal para a libertação. Eu recebi uma mensagem de uma irmã ontem, que tá vendo, que vai passar por mentoria, né? E ela tá assistindo as imersões. Ela falou: irmã Thalita, eu nunca imaginei as coisas que eu tô ouvindo aqui. Olha que eu tô na igreja há algum tempo. Meu Deus. Ela tá passando por libertação, porque é aqui, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, gente, muitos de nós viemos de um contexto religioso que a gente ficou presa na religiosidade. A gente tem um ciclo religioso. Vamos fazer campanha, vamos fazer campanha, vamos fazer campanha. Aí quando a campanha acaba, você não sabe o que faz para poder conquistar aquela vitória de novo. Você depende de uma campanha de novo. Entende? Então aqui eu ensino práticas, disciplina espiritual para você vencer batalha. Para você, entre você e Deus. E desenvolvendo. Amém? Ó, usei os métodos aprendidos aqui com a senhora. Tenho desfrutado das bênçãos em minha família. Meus sogros foram para a igreja pela primeira vez. Entendeu, gente? Sempre vai ter uma chave que vai ser liberada de uma coisa que... Por mais que você esteja na igreja. Então, eu tenho a minha experiência de 31 anos de casado, num casamento, que a gente passa de tudo dentro do casamento, né? Ninguém é perfeito. Mas que eu resisti e ele também resistiu. Como eu botei lá no texto que eu postei, né? Nós fomos resistir nas fases. Teve vontade de chutar o pau da barraca? E teve. A barraca, o pau, tudo. O balde. Teve. Tá, gente? Mas a gente voltava. Eu orava, Espírito Santo. Porque eu tinha o Espírito Santo como o Senhor da minha vida. E quando a gente tem, a gente começa a entender que a gente precisa perdoar. O outro precisa te perdoar. Sabe? Mas, finalizando aqui, a prática do jejum, ela trouxe um aceleramento
na minha vida espiritual. Então essa estratégia aqui, gente, ela vai começar a purificar você. Então dentro do período do jejum, como eu falei na live passada, você precisa estar numa oração. Espírito Santo me dá as estratégias. Gente, eu fiz agora recentemente 70 dias de jejum durante 3 vezes na semana. 23 horas. Eu tive muito destravar. Tem coisas que não dá para eu contar aqui, tá? Mas eu tive muitos insights e muitas revelações que o Espírito Santo foi me trazendo dentro da minha casa. Deus foi me dando pelo discernimento de espírito. Então, o discernimento de espírito, ele é desenvolvido pelo jejum. Conhecimento da palavra, leitura bíblica, oração e relacionamento profundo com Deus. E Deus foi trazendo dentro da minha casa pessoas que eu precisava falar do que estava acontecendo na vida dela. Deus me trouxe o discernimento de um espírito que estava rodeando uma pessoa. Um espírito de pombagira. Para destruir ela, levava ela para um lugar, para o outro. Eu tô falando de crente, tá? Levava para um lugar, para o outro. E Deus me trouxe tudo aqui. Foi como se fosse descendo. Falei, meu Deus. Até que o Senhor me levou a falar para essa pessoa, né? Quando eu falei para ela, ela começou a chorar. Ela falou assim, eu tô sentindo realmente essa opressão na minha volta, a minha forma de viver começa a mudar, porque eu sinto que tem uma opressão que me seduz e me leva a seduzir outras pessoas. Eu falei, Deus me mostra mais ainda. Eu fui contando para ela o que Deus estava me mostrando. E aquilo foi caindo por terra, E aí naquele momento eu orei e dei um comando para os demônios que estavam cercando ela, aquela bombagira estava cercando ela. Ó, é como se fosse assim, um sopro. Ela caiu em si. Entende? E aí ela agradeceu, falou que realmente ela estava indo para um lugar que não era para ir. Isso tudo através do jejum. Então eu preciso mostrar para vocês que essas estratégias espirituais, essa batalha espiritual que você tá passando, ela vence com estratégia espiritual. Senão você vai ficar... Poderia muitas coisas ter vencido no meu relacionamento com meu esposo, principalmente incompatibilidade, né? Maneira de falar, de pensar. Muito sofrimento que eu passei. Se eu tivesse tido essas orientações de libertação e batalha espiritual lá no início, eu tinha diminuído bastante guerras, né? Mas glória a Deus. Glória a Deus que eu cheguei aqui. E aí, com o conhecimento, nós fomos melhorando as nossas batalhas, né? Fomos cedendo, fomos vendo a ação do inimigo que usava as obras da carne pra gente atacar um outro, né? Fala assim, verbalmente. Então, muita coisa foi mudando. E a pessoa que não tem um marido cristão, gente, e olha que meu marido é crente, temente ao Senhor, é servo de Deus. Ajuda bastante, né? Agora, você que não tem um marido cristão, a Bíblia fala que a mulher santa, ela santifica o marido. Vai ser com o seu procedimento. Aquele homem vai começar a perder desejos. Por quê? Porque você carrega, quanto mais você se purifica, mais você vai purificar esse homem. Não rejeite ele, né? Fala, Senhor, quando eu estiver junto com ele, quando a gente estiver junto na relação. Porque a relação sexual, para casado, tá, gente? Ela é uma renovação da aliança. Você tem uma aliança com essa pessoa. Então, quando o diabo ele faz de tudo para entrar na sua relação sexual com o seu marido, com o seu casamento. Gente, aqui já vai dar outra live. Acho que eu vou falar na próxima sobre isso, tá? Podemos falar na próxima sobre isso? Vamos falar sobre batalha espiritual na área da sexualidade? Vamos? Na próxima live? E aí eu vou aprofundar mais esse assunto aqui, o que der, né, pra gente falar.
Amém? Sim, ó, sim. Porque já chegamos aqui a um tempo bom. Então, na próxima eu vou falar sobre batalha espiritual, como vencer na área da sexualidade, tá? Na sua vida sexual. Amém? Deus abençoe sua vida. Volte, assiste essa live, compartilhe com mais gente. Traga mais gente para esse lugar, pra gente poder atingir muitas pessoas. Porque o conhecimento vai libertar essas pessoas. Todas as pessoas que eu atendo, elas falam, olha, eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Depois que eu ouvi você falar sobre isso, fez sentido para minha vida. Porque foi o que eu vivi. Quando eu comecei a ouvir sobre libertação e batalha espiritual, disciplina espiritual, e comecei a colocar em prática, virou uma chave. Tá bom? Jesus te abençoe. Então, semana que vem, a gente fala nas duas lives, né? De terça e quinta, a gente vai tratar essa área do âmbito da sexualidade, tá? Vamos ver aí como que o diabo age nessa parte e o que a gente pode orientar vocês nesse sentido, tá? Em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos e te agradecemos por essa live. Deus, fala aos corações, ajuda tuas filhas, Pai. Traz elas discernimento, Senhor, do Espírito. Ajuda elas nessas batalhas, Senhor, que elas estão passando. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que essas palavras, Senhor, façam sentido e mude o quadro, Senhor. Ajude elas a vencerem, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã, 6h30, sexta-feira, 6h30, eu estou aqui numa aula também e oração de guerra, tá? A gente ora, traz o seu pedido de oração. Se você tem uma causa na justiça para poder sair. Se você está passando por uma batalha que você não está conseguindo, eu vou orar impondo a voz para que o inimigo saia desse lugar, dentro da sua casa, tá? Orar junto com você amanhã. Então vem, 6h30, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã, eu aguardo vocês.